Quando nós chegamos ao término da greve, nós já estávamos quase todos demitidos. Essa greve desembocou numa negociação já perto dos 30 dias com o Antônio Carlos Magalhães, uma negociação duríssima, onde o ministro comportou-se de uma forma cruel, mal educada. Essa reunião não durou 5 minutos, porque a exigência principal era a reintegração de todos os diretores demitidos de São Paulo. A principal, fora o reajuste de 35%, então ele aos murros e aos berros, e a gente arrodeado de jagunço. Uma mesa enorme no ministério e a gente arrodeado de jagunço. Era uma coisa ostensiva, horrível. A gente sabia mesmo, a gente via até pela aparência do cara que era jagunço. E o ministro deu burro na mesa e disse: olha, vou mostrar que acaba essa greve, vou dar os 35% e vou acabar essa greve. Porque havia uma disputa entre Maílson da Nóbrega, que era o ministro da Fazenda, se eu não me engano, na época, e Antônio Carlos Magalhães, que Maílson estabeleceu um parâmetro para se negociar com todas as estatais, com todo mundo, né, que não passava, se eu não me engano, de 29%. E Antônio Carlos implicou com o Maílson e deu os 35%. Foi uma época de muita perseguição. Na Bahia, em especial, nós tínhamos muitos problemas, porque os diretores regionais eram indicados por ele, e tínhamos diretores regionais tão carrasco que ele bastava olhar para o trabalhador e falar assim: você está demitido. Com muitos demitidos, era preciso tomar uma atitude que garantisse o direito à reintegração. Após várias tentativas dos trabalhadores em negociar com a diretoria da empresa sem ter sucesso, a solução foi partir para a radicalização em uma atitude mais dura. Uma ocupação da empresa no ano de 1994, onde cerca de 250 trabalhadores se organizaram e fizeram uma ocupação por 2 dias lá no Correio em Brasília. Nós estudamos bem o mapa, né, da empresa, né? Fizemos a ocupação no subsolo, na sala de comunicações e na sala do presidente da empresa. E foram chamados aí parlamentares, a empresa entrou com ação na justiça pedindo direito de posse e tudo mais, e nós só saímos dali quando nós pegamos um documento assinado pela empresa para que nós pudéssemos fazer uma comissão paritária com a empresa para retornar os trabalhadores. Tanto é que no caso dos Correios é a única categoria estatal onde nós voltamos mais de 2.000 trabalhadores demitidos até. Eu acho que não, você não pode ir invadindo assim. Que isso? Mas fecha a porta. Sim, mas tá tranquilo aqui. Por favor, tranquilo. Por favor, nós estamos tranquilos. Aqui, os senhores estão forçando uma situação. Vocês querem essa situação, não é isso? Não, aqui é o emprego. A gente quer o emprego. Queremos trabalhar. Queremos trabalhar. Queremos trabalhar. Queremos trabalhar. Queremos trabalhar. Outras ações na mesma linha também aconteceram. Foram invadidos o gabinete do ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, e o plenário da Câmara dos Deputados. Ambos os atos tiveram uma grande repercussão na mídia e foram vitoriosos. Confrontos dentro de comissões do Congresso Nacional, confrontos violentos mesmo, de agressões mútuas entre nosso pessoal e parlamentares. Enfim, conseguimos, eu acho que a federação teve uma grande vitória nesse ponto, que foi conseguir barrar o processo de privatização. A Constituição Federal de 1988 instituiu o direito à anistia ampla e restrita. Desde então, uma boa parte dos que ainda estavam afastados por participação no movimento sindical foram reintegrados, aposentados ou indenizados. A história da Comissão de Anistia, ela vem antes da construção da federação, porque ela já se fazia necessário, porque as demissões nos Correios elas se aprofundaram nos idos de 85 a 1994, com perseguições políticas e planos de governo. 20 anos de anistia, de Fentec, nós realizamos uma tarefa árdua e nesse período nós anistiamos mais de 8.000 companheiros. Isso das várias leis de anistia, tanto aquelas leis específicas de Correios, como a lei
constitucional, a 10559, que regulamenta o artigo 8º. A luta pelo adicional de risco levou a categoria a 2 paralisações em 2008. A primeira de 3 dias e a segunda de 21 dias. Só assim, os excetistas conseguiram fazer com que a empresa cumprisse o compromisso assumido e assinado em novembro de 2007. Indiscutivelmente, uma das conquistas da greve de julho de 2008 foi o direito de a Fentect negociar com a empresa o plano de cargos, carreiras e salários. Acho que a gente pode citar aqui como exemplo, né, a gloriosa greve de 21 dias, né, que culminou com a o nosso ganho, né, em relação aos 30% a título de adicional de risco para todos os carteiros, né. Vale a pena aqui também ressaltar que na campanha salarial nós conseguimos também resgatar para os OTTs, né, os operadores de tiragem e transbordo, uma gratificação de 100%. Né. Foi com essa greve que a gente conseguiu conquistar que era uma luta histórica dos trabalhadores que a gente vinha já há alguns anos tentando, que era a periculosidade para os carteiros, que a gente conseguiu, através dessa greve, garantir os 30% de adicional para esses trabalhadores. A luta mais constante é a campanha salarial. Anualmente no CONREP e de 3 em 3 anos no CONTECT, são eleitos 7 membros para integrar a Comissão Nacional de Negociação e Mobilização da Federação. Estes sindicalistas representam a classe e têm autonomia para negociar as reivindicações e organizar a campanha anual. A questão da mulher é tratada com destaque e muita importância. A Secretaria Nacional da Mulher é responsável por traçar os rumos e as principais diretrizes que orientam as companheiras da empresa, bem como a defesa a qualquer ato que desrespeite ou ofenda as trabalhadoras da ECT. Hoje também temos no nosso movimento a emancipação da mulher, o encontro das mulheres, as mulheres aguerridas, porque nossa empresa ela reconhece algumas associações de mulheres, mas as nossas mulheres, no sua comissão nacional, ainda temos hoje dificuldades da empresa em reconhecer essa comissão. O Encontro Nacional das Mulheres dos Correios, promovido pela Fentect, é uma vitória das excetistas. O evento é realizado anualmente em cumprimento ao Estatuto da Federação. É um fórum de discussão das políticas para as companheiras, a saúde feminina, o trabalho e outras questões pertinentes ao universo feminino e sindical. Foi difícil, é uma luta árdua, porque a gente convive com o machismo nos nossos lares, mas as mulheres começaram a entender a importância e a necessidade de se organizarem. Teve um grande avanço nos últimos tempos, no sentido de a gente ter conseguido garantir que o encontro de mulheres fosse estatutário, e também com a luta inicial da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que começou a orientar todos os seus sindicatos com relação à questão das cotas de 30% em todos os fóruns do movimento. A aposentadoria sempre foi um dos sonhos dos trabalhadores em nosso país. Atualmente, a situação não é diferente. O sonho continua, mas o valor da aposentadoria está cada vez menor. A preocupação com um futuro digno e uma aposentadoria justa foi o que levou 3 companheiros da Fentect a se candidatarem a postos no Conselho Fiscal e Deliberativo do Postales. Mais recentemente, há o despertar dos trabalhadores dos Correios para a sua previdência complementar, né? Hoje, nós conseguimos eleger 3 participantes do movimento sindical que têm assento nos conselhos do Postales, discutindo, decidindo o futuro do seu plano de previdência, fiscalizando e dando os rumos para a previdência complementar. A conquista de uma luta histórica de ocupar um espaço dentro do nosso fundo de pensão Postales, né? E aí nós tivemos aí essa belíssima vitória aí com a eleição, e hoje nós estamos ocupando aí um espaço importantíssimo, né, para que a gente possa aí estar entendendo o mecanismo do nosso fundo de pensão, mas também
procurando repassar os nossos conhecimentos para os trabalhadores e, dessa forma, mostrar a importância que tem um fundo de pensão na vida de todo e qualquer trabalhador brasileiro. Após 6 anos de espera, o plenário do STF decidiu no dia 5 de agosto de 2009 o destino do monopólio postal brasileiro. Em uma sessão em que todos os ministros estavam presentes, foi derrotada a ação de descumprimento de preceito fundamental número 46, proposta pela Associação dos Distribuidores de Revistas, ABRAED. A ação tinha como finalidade alterar a definição de carta e impresso, além de quebrar o monopólio postal brasileiro. Em uma votação por 6-1, a ABRAED viu sua proposta derrotada na Corte Máxima de nosso país. Caso fosse acolhido o pedido e aberto o mercado postal do Brasil, a ECT enfrentaria um ataque sem precedentes. Fentech, sem unidade não há luta, e sem luta não há vitória. Conclamamos todos os ECTistas a permanecer na unidade, porque só na unidade vamos garantir nossos direitos e ampliar nossas conquistas. Esta vitória não é apenas dos trabalhadores da ECT, mas sim de todo o povo brasileiro que poderá continuar contando com os serviços dos Correios como sempre foi. Mais uma vez, a vitória é dos que lutam por um correio público e de qualidade a serviço da população do Brasil. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções.